moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond, de novo com vocês na área de linguagens, códigos e tecnologias, para falar de literatura e continuar com o romantismo no Brasil, e a gente fala agora sobre a segunda geração romântica, que tem características bem diferentes e distintas da primeira geração, que é uma geração que busca o nacionalismo, o indianismo e características que nós vimos nas aulas de primeira geração romântica. Agora a gente começa com a segunda geração. Bem, relembrando alguns conceitos. O romantismo tem origem na Alemanha do século XVIII, quando Goethe publica Os Sofrimentos do Jovem Werther, obra que anuncia os temas centrais do movimento romântico na Europa, como o sentimentalismo, a idealização da mulher e do amor e a evasão da realidade. Porém, aquele que se torna o mais marcante da primeira geração romântica brasileira é a evasão da realidade, mecanismo que permitiu aos nossos escritores descobrir o passado histórico do país e sua paisagem natural, como foi explicado em Romantismo Primeira Geração. O surgimento do movimento romântico em terras brasileiras coincide com o momento em que o país torna-se independente de Portugal, levando artistas intelectuais do período à construção de uma identidade autenticamente nacional. O índio valoroso e a natureza abundante surgem como símbolos de brasilidade. Veremos que, de que forma a segunda geração dará continuidade ao projeto romântico brasileiro. O mal do século. Então, a gente tem a segunda geração, também chamada de geração ultrarromântica. E a gente vai ver essa relação do ultrarromântico, desse poeta dessa segunda geração, principalmente desse poeta, mas do escritor dessa segunda geração, e falar do famoso mal do século. Entre as características gerais do romantismo, aquela que mais se faz presente na segunda geração do movimento no Brasil é a evasão da realidade. Só que essa evasão não acontece no tempo e no espaço, como na primeira geração. Agora, a fuga da realidade ganha contornos trágicos. Os heróis românticos encontram na morte uma solução para seus problemas existenciais, podendo chegar inclusive ao suicídio. Isso acontece porque, de acordo com o pensamento romântico, o indivíduo vive em constante conflito com a sociedade, tornando-se uma espécie de desajustado. Então, olha só, a gente tem aqui já uma imagem dessa obra que representa o ultrarromântico, né? A mulher idealizada, a mulher indo nos braços do anjo da morte, né? E ele sofrendo ali no seu leito, aquela coisa toda. Então essa sensação de constante desajuste tem como consequência alguns comportamentos tipicamente românticos. Que comportamentos eles são da segunda geração? O pessimismo, nosso tempo todo, a dor existencial, o sofrimento e o isolamento. Então, essas atitudes caracterizam aquilo que ficou conhecido como mal do século. Então, esse sofrimento, essa dor, esse sentimento, esse isolamento é conhecido como mal do século. Assim sendo, por levar o subjetivismo romântico às últimas consequências, a segunda fase do romantismo no Brasil também é conhecida como geração ultrarromântica. Bem, aí vem dizendo que a tela abaixo, na verdade, a tela que eu já mostrei anteriormente, representa a atração que os artistas românticos têm pela morte, também na pintura. Voltando rapidinho lá para a gente relembrar, né? Essa tela chama-se O Anjo da Morte. Inspirados nas obras do poeta Lord Byron, Goethe, Chateaubriand e Alfred Musset, os autores dessa geração também são conhecidos como byronianos. Isso em referência a Byron, ao Lord Byron. As principais características da geração são o individualismo, o egocentrismo, né, o eu, tudo gira em torno do eu, do ego, o negativismo, a dúvida, a desilusão, o tédio e sentimentos relacionados à fuga da realidade que caracterizam o chamado ultrarromantismo. Então, é um mal o tempo todo, né? São temas recorrentes nas obras dos autores da segunda geração. Quais são? A idealização da infância, a representação das mulheres virgens sonhadas e a exaltação da morte. Seus principais poetas são o Álvares de Azevedo, principal,
Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Já que a gente fala que essa geração também conhecida como byroniana, vamos ver quem foi esse tal de Lord Byron, rapidinho, para a gente poder se inteirar na produção dos nossos poetas. George Gordon Byron foi um poeta romântico inglês que influenciou toda uma geração de escritores com sua poesia ultrarromântica. A ele estão associados termos como spleen, que significa tédio, mau humor e melancolia. Então a gente vai ver até uma poesia chamada o Spleen e o Tédio, se não me engano, com referência a spleen, que é uma poesia do Álvares, geralmente causados por amores não correspondidos ou pela descrença da vida em razão da aproximação da morte, temáticas comuns na poesia ultrarromântica. De família aristocrática, porém com dívida, ou seja, família importante, mas totalmente endividada, passava a vida a escrever poesia e gastar dinheiro, vivendo no ócio, ou seja, além da produção literária, que felizmente foi muito boa para inspirar nossos poetas, ele não fazia nada, só gastava dinheiro. Suas principais obras são Horas de Lazer, A Peregrinação de Childe Harold e Dom Juan. Então, a gente vê Dom Juan, né? É uma história extremamente famosa. A Peregrinação de Childe também é uma série de poemas fantásticos. Lord Byron, para enriquecer a nossa literatura, né, como um todo, é legal de dar uma olhada, mas não cai em prova de Enem, de vestibular, porque ele trata-se de um autor inglês. Agora, Álvares de Azevedo, que já caiu em prova de Enem. Inclusive, vou trazer uma questão para a gente analisar. Poeta romântico por excelência, Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo e estudou na Faculdade de Direito, porém não chegou a concluir o curso. Faleceu jovem, aos 21 anos, vítima de tuberculose e de infecção resultante de um acidente de cavalo. Ou seja, ele morreu aos 21 anos. Você teve uma vida muito curta, era envolvido com a boemia, gostava muito da boemia, mas morre por conta de um agravamento, né, da gravidade que tem em conta de um acidente de cavalo. A partir de então, desenvolveu verdadeira fixação com a própria morte, escrevendo a respeito da passagem do tempo, do sentido da vida e do amor, esse último jamais realizado, ou seja, ele não encontra o amor, mas ele idealiza esse amor e a morte constante na sua produção. Seu livro de poesias, né, que é Lira dos 20 Anos, que é fantástico, recomendo, publicado póstumamente em 1853. Carrega consigo a melancolia de um poeta empenhado em expressar seus sentimentos mais profundos. O conjunto de poesias também evidencia um poeta sensível, imaginativo e harmonioso. Pode-se dizer que sua obra possui características góticas, pois retratam paisagens sombrias, donzelas em perigo, personagens misteriosas, envoltas em vultos e véus, entre outros. A gente vai ver uma melancolia muito grande também. Por isso que a gente diz que ele tem características góticas e a gente vê que muito de que se produz de música gótica hoje é trazido de muito tempo atrás, né? Bandas como Evanescence, entre outras, que tem uma postura gótica, né? Que fazem música gótica. A gente percebe traços de literatura muito antigas. Álvares de Azevedo, a frustração presente em sua obra apenas através da lembrança da mãe e da irmã. Além disso, a perspectiva da morte, apesar de assustadora, traz conforto por saber que cessará a dor física causada pela doença e pelos sofrimentos amorosos do poeta. Veja no poema abaixo. Então, esses sofrimentos amorosos, eles vão ter um fim com a morte, né? Então, ele tem também a visão da morte também é uma visão purificadora, é uma visão também de alento para esses poetas. Se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã, que minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir que amanhã eu pendera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que dove na alma, acorda a natureza mais louca, não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã.
Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, a dolorida orfã, a dor no meu peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Então, além de poeta, Álvares de Azevedo produziu a peça de teatro Macário, escrita após haver sonhado com o diabo. A peça conta a história de um personagem que, em uma viagem de estudos, faz amizade com o desconhecido e descobre ser ninguém mais, ninguém menos que o próprio Satã. Não há menções sobre o nome da cidade em que ele se encontra, porém, há referências diretas à cidade de São Paulo. Assim, o poeta aproveita para fazer uma crítica à devassidão na qual a cidade estava imersa. Azevedo também escreveu um romance chamado Noite na Taverna, publicado póstumamente em 1855. Lira também foi publicado póstumamente. Uma narrativa composta por 5 histórias paralelas sobre 5 homens que relatam, em um bar, histórias de terror vivenciadas pelos mesmos. São eles Sofieri, Bertrand, Genaro, Cláudio, Zerman e Johann. Os nomes são claramente europeus e fazem referência aos romances românticos produzidos naquele continente, especialmente os italianos e os alemães, bem como sua temática macabra, inspirada nos romances góticos. Uma questão do Enem, como eu havia falado para vocês, que traz um trecho de um soneto do Álvares de Azevedo. Já da morte o palor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgosto. Do leito em balde no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece o corpo exalto que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que o insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive, de Álvares de Azevedo, como eu havia dito. Então, o núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porque configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda, o descontrole das emoções provocado pela autopiedade, o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa ou o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Então, já diante das características que a gente viu, olha só como é importante tiver as características da escola para saber assinalar a letra B, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. É claro que, através da interpretação do poema, eu consigo chegar a essa resolução. Entretanto, tendo ainda os artifícios das características dessa escola e das características do próprio Álvares, eu teria mais facilidade em achar a solução. Falar um pouquinho dos outros autores e escritores dessa segunda geração romântica, sendo que, sem dúvida, o principal é o Álvares de Azevedo. Mas Casimiro de Abreu foi poeta da segunda geração romântica, período da geração do amor e medo. Foi um dos poetas mais populares do Brasil. Viveu pouco, escreveu pouco, mas mostrou em suas poesias um lirismo ingênuo de adolescente, representado por ele mesmo em seu único livro, As Primaveras. Na verdade, esses poetas ultrarromânticos, a maioria deles todos morreram muito jovens, com 24, 21 anos, como foi o caso do Álvares, morreram muito jovens mesmo. Né? Casimiro José Marques de Abreu nasceu em Barra de São João, no estado do Rio de Janeiro, no dia 4 de janeiro de 1839. Com apenas 13 anos, enviado pelo pai, vai para a cidade do Rio de Janeiro trabalhar no comércio. Em novembro de 1853, vai para Portugal para completar a prática comercial e, nesse período, inicia sua carreira literária. No dia 18 de janeiro de 1856, sua peça Camões e o Jaú é encenada em Lisboa. Casimiro de Abreu volta ao Brasil em 1857 e continua trabalhando no comércio. Conhece vários intelectuais e faz amizade com Machado de Assis, ambos com 18 anos de idade. Em 1859,
publica seu único livro de poemas, Primaveras. No início de 1860, Casimiro de Abreu fica noivo de Joaquina Alvarenga Silva Peixoto. Convida a Boêmia, contrai tuberculose, vai para Nova Friburgo tentar a cura da doença, mas no dia 18 de outubro de 1860 não resiste e morre aos 21 anos de idade. Morre com a mesma idade que morreu Álvares de Azevedo, ou seja, muito jovem em decorrência também da tuberculose. Meus 8 anos. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. É um trechinho desse poema intitulado Meus 8 Anos, que é um dos mais clássicos e mais bem conhecidos dessa geração ultrarromântica, no caso de autoria de Casimiro de Abreu. Junqueira Freire, a gente vê que nasceu em 1832 e morreu em 1855, com 23 anos, morreu bem jovem, como eu disse, a maioria morre muito jovem. Luiz José Junqueira Freire nasceu em Salvador em 31 de dezembro de 1832. Levado por forte desejo de se dedicar à vida religiosa, ingressa no Mosteiro de São Bento em 1850 com apenas 18 anos. Em 1852 já lecionava. Em 1853 abandona o monasteiro e recolhe-se em casa, onde escreve sua autobiografia, Inspirações do Claustro. Com séria doença cardíaca que debilitava, morreu cedo, como muitos poetas de sua geração. Doente, não se recupera e morre no dia 24 de julho de 1855, com 22 anos. Mais um que se vai bem jovem. E para fechar nossa lista de escritores ultrarromânticos, vamos falar de Fagundes Varela. Luiz Nicolau Fagundes Varela nasceu na cidade de São João Marcos, atual município de Rio Claro, aqui no Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 1841, de onde viveu grande parte de sua infância. Seus progenitores pertenciam às famílias fluminenses abastadas, ricas, e seu pai, Emiliano Fagundes Varela, era juiz e, por isso, Fagundes residiu em vários lugares, primeiro em Goiás e depois em cidades do estado do Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Petrópolis, onde completou seus estudos. Em 1852, entra para o curso de Direito no Lago São Francisco, em São Paulo, mas abandona, certo de que sua grande paixão é a literatura. Assim, em 1861, publica sua primeira obra poética intitulada Noturnas. Casou-se 2 vezes, primeiro aos 20 anos, com Alice Guilhermina Luande, artista circense, que lhe dá um filho que morre com apenas 3 meses de idade. Com a morte de seu filho e mais tarde de sua esposa, Fagundes casa-se com sua prima, Maria Belisária de Brito Lambert, com quem teve 3 filhos, porém um deles morre prematuramente. A vida desses caras também é marcada por muita tragédia, né? Dedicou-se à literatura, a qual nota-se refletido suas tristezas, a angústia na vida. Com isso, entrega-se à boemia e falece em Niterói, em 18 de fevereiro de 1875, com 34 anos, vítima de apoplexia, acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Morre aos 34 anos, muito jovem também. Se a gente for fazer a relação com os demais que morreram com 21, até morreu com mais idade, mas mesmo assim aos 34 anos, muito jovem. Então, ficar atentos à segunda geração romântica, uma das melhores gerações do modernismo, do romantismo, perdão. Ficar atentos às características da melancolia, o mal do século, como a gente já viu anteriormente. Fazer essas marcas realmente presentes do individualismo, sobretudo individual. O ser na segunda geração romântica é individualista. A gente vai ver na terceira geração que isso modifica. E essas questões todas relacionadas com o pessimismo, essa dor que é latente dentro desses poetas dessa geração. Um forte abraço e até um próximo encontro.